Salve, salve nação, saudações rubro-negras, Flanação na área aí, trazendo algumas informações do Flamengo nessa manhã de terça-feira. Verdade revelada sobre Gonzalo Plata, Santos acertou tudo com o jogador Michael e espera o Flamengo, e a apresentação do goleiro Andreu. O goleiro Andreu revelou tudo aí, o que se passou nos bastidores dele antes dessa vinda para o Flamengo. Também tem negócio fechado, meus amigos. O Flamengo acerta mais uma contratação aí. Eu vou trazer os detalhes para vocês. E tem a proposta oficial enviada até o West Ham por Lucas Paquetá. Só que os ingleses batem o pé e querem mais. Vou trazer os detalhes para vocês nesse vídeo aqui agora. Mas antes de começarmos o vídeo, peço para você, meu amigo rubro-negro, se gostar do conteúdo, não, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, acionar o sino das notificações da opção todas, para na hora que eu postar um vídeo, a plataforma do YouTube notificar vocês. Não pule sequer uma parte, fique até o final, eu garanto para vocês que vale a pena. Bom, meus amigos, vamos começar o vídeo aí então falando sobre a apresentação do goleiro Andreu, isso porque ontem o goleiro foi apresentado oficialmente como o novo reforço do Flamengo, o Andreu que veio do Gil Vicente para vestir a camisa do Flamengo, né, o manto sagrado do Flamengo. O Flamengo pagou aí 1,5 milhão de euros para contratar o Andreu junto ao Gil Vicente, cerca de 7 milhões de reais na cotação atual. E na apresentação ali o goleiro deu uma coletiva muito interessante, muito entusiasmado aí com a sua possível vinda para o Flamengo. Abre aspas aí para o goleiro Andreu. Andreu, na apresentação, ele falou sobre Felipe Luiz e José Boto em um jogo do Gil Vicente, e ele falou a seguinte frase: não imaginava que o Flamengo, com a dimensão que tem, mandaria o diretor e o técnico para observar um jogador que está em um clube inferior do campeonato português. Fecha aspas aí para o Andreu. O Andreu ainda falou também sobre o projeto, ele falou que tudo estava na mão do staff dele e que o Flamengo chegou, apresentou um projeto para ele e ele aceitou esse projeto por ser o Flamengo, por ser o maior clube da América do Sul. Lembrando que o Andreu, ele foi revelado aí pelo Botafogo, né? E agora ele já teve algumas propostas do Botafogo antes de vir para o Flamengo também, né? Mas pesou aí, né, gente? Por ser o maior clube do mundo aí, pesou, né? Vamos falar, gente, sobre o Marcos Antônio e o Alan. Isso porque eu trouxe um vídeo mais cedo, ontem à noite, falando sobre o desejo do São Paulo em retomar as tratativas, tá? Segundo aí o portal Bastidores do Fla, o Flamengo e o São Paulo voltaram a conversar sobre a troca entre Alan e Marcos Antônio. O clube paulista sinaliza positivamente para a proposta rubro-negra e irá analisar. O time tricolor, após o afastamento do presidente Júlio Casares, está precisando aí gerar receita de forma imediata, tá? E os dirigentes dos dois clubes intensificaram as conversas. Lembrando, gente, que o Felipe Luiz ele entrou em contato novamente aí com o Marcos Antônio, e com isso a possibilidade do jogador vir vestir a camisa do Flamengo é alta, e o Alan vestir a camisa do São Paulo. E, gente, e nesse meio termo aí, o Corinthians ele ficou irritado com o Flamengo, porque o Corinthians ele queria a contratação do Alan, mas o Flamengo não sinalizou positivamente para o Corinthians, e sim para o São Paulo. Por quê? O Flamengo está interessado no Marcos Antônio. O Marcos Antônio foi adquirido pelo São Paulo aí recentemente por 7 milhões de euros, né? 4 milhões de reais, 7 milhões de euros mesmo. E daí, meus amigos, o Flamengo vai trocar o Alan pelo Marcos Antônio. O Flamengo provavelmente aí vai dar uma compensação salarial, uma compensação financeira ao São Paulo pela troca, tá? O Flamengo pensou tudo, foi tudo bem pensado, né, meus amigos? Bem, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o planejamento aí, meus amigos. O planejamento mudou, gente, é isso mesmo. Para vocês, o planejamento do Flamengo mudou, tá? O Flamengo que vai participar aí desses jogos do Campeonato Carioca, para vocês terem uma ideia, eu vou trazer aqui uma análise para vocês do que o Flamengo precisa fazer para jogar as semifinais do Carioca e jogar 2 jogos a menos, tá? Se o Flamengo conseguir a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca,
o Flamengo jogará 4 jogos, tá? Depois de passar. O Flamengo tem mais 3 jogos aí pela frente. O Flamengo vai enfrentar Fluminense, Vasco e Sampaio Corrêa. O Flamengo ganha esses 3 jogos, vai a 10 pontos. Caso o Flamengo ganhe 2 jogos ou ganhe um jogo, empate 2, a possibilidade do Flamengo se classificar ela é muito gigante, muito grande. E caso o Flamengo se classifique para a semifinal, o Flamengo ele disputará apenas 2 jogos, semifinal, semi e final. O Flamengo disputará 3 jogos aí, porque a semifinal é jogo ida e volta, a final é jogo único, tá? Caso o Flamengo ele não consiga avançar e fique ali entre os últimos colocados do grupo, o Flamengo disputará 6 jogos, gente. Os playoffs aí do Campeonato Carioca. O Flamengo tem que disputar 6 jogos, serão 4 times, os 4 piores. O vice-lanterna do grupo, o lanterna de cada grupo ali vão se enfrentar em 6 confrontos, tá? Jogo um joga contra o outro ali, é jogo de ida e volta, tá? Um joga contra o outro ali e aquele o pior time dos playoffs ele será rebaixado. Então a situação do Flamengo, como eu vejo muitos falando aí, não é dramática. O Flamengo tem a possibilidade de se classificar, além de, caso não se classificar, o Flamengo tem aí esses playoffs para conseguir se manter na Série A do Campeonato Carioca. Porém, o Flamengo não avançando para a semifinal e final, o Flamengo ele irá jogar 2 jogos a mais porque vai disputar esses playoffs, tá? Então, é basicamente isso que acontece, deixando bem entendido para vocês aí, tá, meus amigos? Bem, nação rubro-negra, vamos falar sobre Gonzalo Plata. Isso porque ontem, né, surgiu aquela informação que o West Ham estava interessado no Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata poderia ser aí envolvido em um negócio com o West Ham. Gente, só boatos, só boatos. A verdade apareceu e Gonzalo Plata está mudando de casa no mesmo condomínio, tá? Que mora lá na Barra da Tijuca. O jogador ele alugou outro imóvel na mesma região. A resposta que também recebi aí em relação à possível saída do Gonzalo Plata foi que o Flamengo não vende os jogadores importantes do elenco, ou seja, o Flamengo trata o Gonzalo Plata como um jogador importante, tá? Essa informação aí, vou dar os créditos aí a Isabelle Costa, essa informação foi ela que trouxe, informação que eu já havia trazido no outro vídeo, tá? Gente, não tem cabimento, né? Você tá ali numa festa ali, você nem sabe o que está se passando, e o jornalista vai lá, um blogueiro, sei lá, vai lá e divulga. Gonzalo Plata, jogador X do Flamengo, está de saída para a Europa, fez uma festa de despedida. Não é isso que aconteceu, o jogador ele está apenas mudando de casa, no mesmo condomínio, ali na Barra da Tijuca, né? E o Flamengo já sinalizou aí que os jogadores principais não vão sair. Vamos falar sobre Gonzalo Paquetá antes de falar sobre negócio fechado, isso porque o Flamengo ele deve enviar uma proposta ao West Ham por Lucas Paquetá ainda hoje, tá? O clube aguarda aí o desfecho do final de semana para confirmar o meia não seria utilizado contra o Tottenham, a partida vencida pelos Hammers, né? Sem o brasileiro. Dentro dos bastidores do Flamengo vive essa expectativa aí de otimismo, tudo mais, porque a vontade do jogador prevalece, a torcida quer o Paquetá, vai ser bem recebido. O West Ham já sabe que vai ter que negociar o jogador porque ele não vê com bons olhos ficar lá. E, meus amigos, o que acontece é o seguinte, o Flamengo ele vai enviar uma proposta de 42 milhões de euros, sendo 37 milhões fixos, mais 5 de bônus. A informação que eu tenho é que o West Ham ele quer 45 milhões de euros para negociar o Lucas Paquetá com o Flamengo. Então, o Flamengo deve enviar a proposta hoje, os ingleses devem analisar essa pedida e a gente deve ter um desfecho aí entre no mínimo até sexta-feira. Então, a gente vai ficar aguardando aqui de perto qualquer movimentação aí, a gente vai trazer para vocês em um vídeo. Aí, lembrando que os vídeos meus agora vão ser na parte da manhã e depois das 11 horas da noite, tá? Então, dentro do Flamengo existe esse otimismo aí por parte da diretoria do Flamengo, dos dirigentes ali. O José Boto está tratando dessa negociação agora que o presidente BAP chegou
Então o Flamengo já vai enviar essa proposta hoje e com certeza aí já vai ter uma sinalização do time do West Ham. Lembrando que os Hammers eles pedem aí 10 não, 45 milhões de euros. É uma, é uma baita pedida, né, gente? 45 milhões de euros, mas vale o investimento. Bem, antes da gente falar sobre negócio fechado, vamos falar sobre Michael. Isso porque durante, basicamente, aí desde o começo do mês, o Santos vem aí negociando com o Michael ali junto ao Flamengo, né? Essa negociação já se arrasta aí há quase um mês. Jogador e o clube do Santos já se acertaram, bases salariais, se acertaram tudo, só que agora basta o ok do Flamengo. O sim do Flamengo agora é que prevalece nessa ida do Michael para o time do Santos. Lembrando que o jogador reduziu o salário dele que ele recebia ali na casa de 1 milhão e 500 mil reais no Flamengo, ele reduziu para 1 milhão. O Santos aceitou pagar o tempo de contrato que o Michael vai ter no Santos e só aguardo sim o ok do Flamengo. Lembrando que o Michael está indo para o Santos, a princípio, por empréstimo, tá, gente? Não sabemos ainda os detalhes do contrato e o Santos agora espera um desfecho positivo aí por parte do Flamengo. Sim, a liberação do Flamengo aí, o ok do Flamengo. Agora sim, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre negócio fechado aqui para fechar o vídeo com vocês. Isso porque, meus amigos, o Flamengo fechou aí, acertou a contratação do lateral esquerdo Samuel Batista, de 16 anos, jogador nascido em 2009, destaque do Ferroviária de São Paulo. O Flamengo aí, o rubro-negro vai adquirir aí 30% dos direitos econômicos do atleta. Os valores não foram revelados e o jogador irá assinar um contrato aí profissional em definitivo com o clube carioca. Samuel chamou a atenção do departamento de scout do rubro-negro após 2 partidas aí no Paulistão Sub-17 e na Copa M2 Sub-16 de 2025. Ele chegará aí para reforçar o Sub-20 do Flamengo. Além disso, além da Ferroviária, o lateral já passou também por Santos, São Paulo e Palmeiras ao longo da sua formação. O Flamengo venceu aí a concorrência de São Paulo, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, Botafogo e Vasco, que também monitoravam o jogador de perto, tá? A contratação reforça a política da diretoria rubro-negra, comandada pelo diretor e pelo presidente BAP, né, de investir forte nas categorias de base sub-16 e sub-17, mirando formações aí da garotada, tá, gente? Então, o Flamengo fechou esse negócio aí, esse contrato aí com o Samuel, que veio da Ferroviária, né? Jogador aí lateral esquerdo, Samuel Batista, que vai vestir o manto sagrado do Flamengo. O Flamengo tem 30%, 35% dos direitos econômicos do atleta, é uma parte ali das outras porcentagens, uma parte é da Ferroviária, normalmente 65%, e podendo ser ali um pouco menos, né? Porque tem um empresário ali do menino, do garoto aí envolvido no meio, tá, gente? Então, as negociação fechada aí, o Flamengo que está reformulando todas as categorias de base, sub-16, sub-20 e também o Remo, né? O Remo que o Flamengo já extingiu aí dos esportes da equipe, tá? Do clube. Dito isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês, saudações rubro-negras. Até logo, a gente volta aí, se Deus quiser, com notícias do Flamengo para vocês. Tamo junto. Te amo, Mengão.